Do professor Fernando Tata. Hoje vamos falar sobre o solo e a ciência. Solo e a ciência, então começamos falando sobre a composição do planeta, do nosso planeta, né? Nosso planeta conhecido como biosfera, esfera de bola, e biovida, a bola que tem vida nos três ecossistemas, né? Nos ecossistemas aquáticos, aéreo e terrestres, ou como eles chamam de hidrosfera, a bola que tem água, atmosfera, a bola que tem ar, e hoje vamos falar sobre a litosfera, certo? A bola das rochas do continente. Então o planeta é dividido nesse formato aí, como se fosse uma grande fruta, né? Um grande pêssego, né? A casca, a parte comestível de dentro e o caroço. O planeta está dividido em crosta terrestre, conhecido como litosfera, onde vivemos, onde acontecem os terremotos, né? E depois, numa parte bastante inferior, e eles costumam dizer mais ou menos entre 2.900 quilômetros de profundidade, o manto, e ele é subdividido em manto superior e manto inferior, onde conhecemos como região das lavas, onde ficam o magma, né? E depois tem também o núcleo, o centro da Terra, composto basicamente de níquel e ferro, muito sólido, núcleo interno, muito sólido. Então tá aí a divisão, as camadas da Terra, dividido para a nossa aulinha de hoje, especificamente crosta terrestre, manto e núcleo. Mas, olha lá, no começo, e alguns estudiosos dizem aqui, eu estava tomando algumas informações ali, no século XVI, cientistas falavam a respeito de uma grande porção de água que começou a dividir uma única porção de terra. Aliás, se for a nível de curiosidade, são fatos, se você pegar na Bíblia Sagrada, no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 9, fala que Deus pediu para que uma grande massa de água se reunisse em um único lugar, o que nós conhecemos como oceano. E detalhe que não existiam os 5 oceanos que conhecemos hoje, né? Os oceanos Pacífico, Índico, o Oceano Atlântico e os glaciais Árticos e Antárticos, não existia uma grande massa de água. E daí diz assim, haja a porção de terra no meio dessas águas, a porção no singular, uma grande porção que alguns estudiosos chamavam de Pangeia, que vem de pan, todo, completo, único, e geia de terra, uma única terra completa, né? E daí quem sabe surgiu aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E a gente começa a observar que essa grande massa de água que cobriu, quem sabe, toda essa parte de terra, ela começou a bater nesta terra, nessas rochas, e começou a se dividir, e se dividiu nos continentes que nós temos hoje, né? A Laurásia, que era a região da América do Norte, da Ásia e da Europa, e a Gondwana, que era a América do Sul, a África, a Austrália e o continente Antártico, tudo unido num só. E à medida que a água foi batendo, foi se quebrando, rompendo, olha aqui, ó. Veja, observe que, quem sabe é um fato isso, porque a América do Sul, ela conecta com o continente africano. Dá uma olhada lá na divisão, ó. Veja. E à medida que eles vão se separando, por que eles vão se separando? Por causa disso aqui, ó. Por causa dessas flechinhas ali, ó, são chamadas de placas tectônicas. As flechinhas opostas significa que há uma deriva de continente. Eles estão se separando, né? Já as flechinhas na mesma direção ali, uma contra a outra ali, significa que elas estão se chocando, né? E causando tremores de terra. Neste exato momento nós estamos passando por tremores de terra, porque essa litosfera, essas placas tectônicas, elas ficam sobre um manto que é cheio de lava, que está em material pastoso, que fica em constante movimento.
Só que é muito pequeno para nós sentir a vibração, até porque no continente em que nós, na região em que nós moramos, se você olhar ali na imagem, você vai ver que aquela listra azul ali do Oceano Atlântico, ela fica lá no oceano e não no continente. Então dificilmente nós sentiremos tremores de terra, porque acontece lá no continente e lá acaba mesmo. É diferente de outras regiões em que essas placas, essas união, né, essas fissuras ficam sobre o continente, no caso do Japão, olha lá, ó. Por isso que lá eles fazem coleção de terremotos, né? E na região ali também da costa americana ali, ó, também tem aquelas divisão ali, aquelas falhas ali, e acontece alguns tremores. Olha lá na região interamericana, entre as Américas, perto da região do México, ali também tem essa divisão aí, certo? Isso são placas tectônicas onde os continentes estão aderidos e constantemente estão se separando. É por isso que a Pangeia foi quebrada, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura e vai quebrando, 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 e esse quebra-cabeça vai se separando, e daí surgiu o nome dos cinco oceanos e dos 7 continentes que nós conhecemos hoje. E ainda continua se separando, né, nos tempos de hoje, certo? E daí também, por causa do solo, nós temos aí a composição das rochas e minerais, né? Rochas nós temos 3 tipos, está registrado ali de vermelho: rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas, que significa de transformação. Magmática vem do manto do magma, né? As lavas que se solidificam tanto pelo lado de dentro quanto pelo lado de fora. As rochas sedimentares, as mais conhecidas, acúmulos de sedimentos, partículas pequenas das rochas e minérios que saem, são levados por águas de rios e mares e se depositam em um determinado local e se acumulam uma em cima da outras, e quem sabe em cima até de animaizinhos que não deram nem tempo de se decompor ainda, formando os fósseis. E as rochas metamórficas, que significa transformação, por causa da união das rochas magmáticas e das sedimentares numa alta temperatura e numa alta pressão no interior da Terra, elas acabam se mineralizando, acabam adquirindo cor, acabam adquirindo brilho e ficam bonitas, e são chamadas rochas metamórficas. E nós vamos conhecer algumas dessas rochas aí. Então ali tem um exemplo de uma rocha sedimentar, e está dizendo um conglomerado, quem sabe, de restos calcários, de conchas, né, ou de restos de animais. Aí do lado temos o granito, que é uma rocha magmática feita ação da lava. Acredito que se solidifica dentro da montanha num processo lento, dentro do vulcão, né? E ali o mica-xisto, uma rocha metamórfica, né? Uma rocha que sofreu uma grande temperatura e uma grande pressão e acabou se transformando naquela rocha ali. Então nós temos as rochas magmáticas, em outras nomenclaturas chamadas rochas ígneas, né? E elas podem ser de 2 tipos. Então como que se formam essas rochas? Essas rochas está escrito ali, ó. A lava se solidifica tanto para fora do vulcão quanto para dentro do vulcão. Se ela se solidifica para fora do vulcão, né, se resfria de maneira rápida para fora do vulcão, ela é chamada de rocha vulcânica. Se ela se solidifica dentro do vulcão, de uma maneira lenta, ela é chamada rocha plutônica. Magmática plutônica e magmática vulcânica. Ali nós temos um exemplo de um basalto, né, e temos também outra rocha magmática, conhecida como pedra-pome. Olha aí, ó. A pedra-pome é uma rocha magmática que se solidificou de maneira muito rápida, deixando alguns gases que foram escapando, e surgiu aqueles buraquinhos ali, como se fosse fermento na hora de fazer pão e bolo, que sai ali, deixa os buraquinhos no pão e no bolo, e ela fica ali. Por que é usada essa rocha aí? Olha lá, lê lá: polir superfícies de objeto para amaciar a pele e eliminar calosidade. Então a lixa de pé, né, é feito desse material ali, tem a madeira e aquela parte da lixa, esse material de uma rocha ígnea. Mas nós temos mais rochas magmáticas, né? Nós temos o basalto. O basalto, ele é solidificado para fora do vulcão de uma maneira muito rápida. O basalto às vezes é muito usado nos calçamentos, né? Nós temos o granito, deixa eu ver aqui, ó, o granito ali, ó, aqui, ó, o do meio ali, o granito, né? E veja que, observe alguns detalhes.
de vez nós podemos ver alguns minerais na rocha, né? E quando a gente pode ver alguns minerais na rocha, chamamos de rocha heterogênica. Hétero que vem de diferentes fases, né? Eu posso ver mais de uma fase naquela rocha, eu posso ver tanto a rocha como os minerais nela. São coisas diferentes, formada por vários minerais, rochas heterogêneas. E também temos as rochas homogêneas, que é formado por um tipo de mineral só, que é o calcário, que é a primeira ali, rocha sedimentar. Tá? Então, o granito tem 3 minerais nele: o quartzo, a mica e o feldspato, né? Esse granito aí, a Serra do Mar, a nossa Serra do Mar é formada por este tipo de rocha, uma rocha magmática que se solidifica pelo lado de dentro do vulcão, a lava solidificada de maneira lenta. A nossa Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, né? E também é usada em calçamento de rua. Se você for em material de construção, tem aquelas pedras chamadas pedra brita, tem o granito, tá? E feito também no revestimento de paredes, fazer parte de concreto nas construções. Aí tem o quartzo também, né? Tem a pedra pome que nós já mostramos ali, né? Olha aqui, ó, né? Então tá ali algumas informações. Olha que bonito que fica usado em pavimentação de rua, em escultura, bancada, pias, pisos, construções e etc. Provavelmente, tenho certeza que você já tem observado esse tipo de imagem aí pelo centro da cidade, ou na sua casa mesmo tem alguns materiais feitos de granito, alguns móveis feitos de granito, tá? Lembrando para você então que é uma rocha magmática ou uma rocha ígnea, tá? Que vem do resfriamento da lava, fica na região da crosta de nas camadas na segunda, que é o manto, certo? Vamos ver outra coisa aqui, se nós temos aqui. Aí nós temos minerais, lá nos primeiros slides, aqui ó, estava mostrando a respeito de rochas e minerais. Falamos um pouquinho de rocha, agora vamos falar de minerais. Ele tem uma coloração brilhante, né? Ele tem uma coloração diferente, ele chama a atenção, né? Então tem alguns minerais ali, que também é uma rocha magmática, o quartzo, feldspato e a mica, certo? Para formar cristais. O quartzo é muito usado na fabricação de vidros, né? O quartzo é muito usado na fabricação de telas de televisão e outras coisas também. Vamos ver aqui. Agora nós temos as rochas sedimentares. Rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas são acúmulos de sedimento, né? Graças à erosão de rochas e águas que vão trazendo sedimentos, que vão acumulando um em cima do outro. E quando às vezes se acumula um em cima de animais ou organismos que morreram e não deu tempo de se decompor, aí formam camadas por cima que vai se acumulando, e aí acabamos escavando, encontrando aquilo que chamamos de fósseis, né? Os fósseis, então, são organismos que morreram e não deu tempo de se decompor e foram petrificados. Então aí, se você for fazer algum testezinho aí de vestibular, de Enem, podemos encontrar fósseis somente em rochas sedimentares, as rochas mais comuns do nosso cotidiano. Forma aí por uma grande acúmulo de areia, o arenito. Aqui no Paraná nós temos o Parque Estadual de Vila Velha, que tem aquela como modelo do cartão postal, uma taça em forma de uma taça, né, feita de rocha sedimentar. Aquilo ali é um arenito, certo? O arenito são rochas, é uma rocha sedimentar, mas tem outras também. Tem o cascalho, deixa eu ver se tem aqui ó. Tem o calcário, né, que é uma rocha homogênea. Ali nós podemos chegar a uma só fase de um mineral, né? E como que é formado isso aí? Dá uma olhada lá: esqueletos e concha de carapaça de animais aquáticos, todos eles ricos em carbonato de cálcio, e também pode se formar pelo depósito de sais de cálcio de água. Veja aí, nós temos como exemplo de rochas sedimentares também o cascalho, né? Aqui também o arenito, também aquilo que nós demos exemplo lá do Parque Estadual de Vila Velha, aquela taça, né? O arenito ele serve para fazer materiais para afiar facas, para afiar tesoura. Também dá para fazer revestimento em calçados, certo? Temos a argila, bastante conhecida, a argila vermelha, que é tijolo e vasos e essas coisas todas, né? Para manutenção aí, para a economia do ser humano. Temos a argila branca, que ele chama de caulim,
que é feito para a fabricação de porcelana. Aí nós temos também a areia, o saibro. Geralmente eles falam assim, vamos fazer a rua de saibro, aquela rua que não tem asfalto, né, não é pavimentada, a rua de saibro, né, e temos o carvão de pedra. O carvão de pedra que passa por esse processo aí da fossilização. Vamos ver se temos mais alguma coisa aqui. Temos também a rocha metamórfica, né? Metamórfica de metamorfose, alta temperatura, alta pressão, e ela forma aí algumas características de rochas muito bonitas e muito caras, como é o caso do mármore, o gneiss e a ardose, né? O gneiss, nós conhecemos o gneiss. Se alguém não conhece o gneiss, deixa eu ver se tem um exemplo, tá lá, ó, o gneiss aí, agora você conhece. Uma rocha metamórfica, aquele morro lá do Pão de Açúcar, né? Tem o Morro da Urca também, o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, né? E daí temos o mármore também, aqui temos a ardose. Nós temos, na verdade, temos também o xisto, temos um que nós chamamos de tabirito, né? São tudo minerais aí, feito com alta temperatura e pressão aí, de rochas magmáticas e rochas sedimentares, que se submetem a uma alta temperatura e pressão e forma esse tipo de rocha muito bonita aí e muito cara. Mas também quando essas rochas aí começam a se sedimentar, começam a se decompor, descascar, vamos dizer assim, né, que se quebrar, elas formam as rochas sedimentares. Veja que uma é formado de outra, certo? Aqui nós temos um exemplo de transformação, o calcário, olha lá o calcário. O calcário é uma rocha sedimentar, acúmulo de sedimento, mas com alta temperatura e com alta pressão, ela sofre uma transformação, uma parte de metamorfose, ela se torna uma rocha metamórfica, ela vira um mármore. Nós temos o arenito, que também é uma rocha sedimentar, que quando ela sofre uma alta temperatura e uma alta pressão, ela se transforma numa rocha metamórfica, o quartzito, certo? E daí nós temos o granito, que é uma rocha magmática que se solidifica de processo lento dentro do magma, dentro do vulcão, né? O granito com alguns minerais, quartzo, mica e feldespato, visíveis como rocha heterogênea, quando recebe uma alta temperatura e pressão, ele recebe o nome de gneiss. Então, meus amiguinhos, só nível de curiosidade para você, tá aí mais uma videoaula do professor Fernando Tata, só relembrando aqui, tá? Vamos relembrar aqui bem rapidinho, tá? Camadas da Terra, na nossa litosfera, certo? Dividida em 3 partes: crosta terrestre, conhecido como litosfera, manto, onde fica as lavas, e o núcleo, tá? Então, na litosfera, nós temos aí as nossas rochas sedimentares, e no manto, as rochas magmáticas que se transformam aí, né, pela ação da lava, certo? Em alguns livros, eles chamam o manto onde tem muito fogo de pirosfera, né, a bola do fogo, e o núcleo, por sofrer muita pressão ali, né, eles chamam de barisfera. Baro vem de pressão, esfera de bola, bola da pressão, é a região do centro da Terra, né, dá pra ver ele naquele filmezinho lá do Viagem ao Centro da Terra, tá bom? Aí nós temos aí uma porção de terra que era antigamente um todo de terra com o nome de Pangeia, que começou a se quebrar, né, e derivar os continentes que nós conhecemos hoje, formando os 5 oceanos e os 7 continentes que nós conhecemos. Temos as placas tectônicas, que à medida que vai se separando, ou à medida que vai se chocando, causa tremores de terra, na terra de terremoto e no mar de maremoto. Aí nós temos as rochas e os minerais formados nessas camadas da superfície da Terra, quando tem o seu brilho, a sua cor, chamado de minerais ou pedras preciosas, e rochas de determinado tipo de sedimento ou de solidificação da parte quente do magma, ou de alta temperatura e pressão com uma grande transformação. E aí essas rochas têm muita utilidade para os seres humanos no processo de economia, tá? E aí é isso aí, a nossa aulinha de hoje sobre rocha, solo e a ciência, tá? Dá uma olhada nessa videoaula, meu querido aluninho, tá, que espero que te ajude. E um abração do professor Fernando Tata, que vivo repetindo, não é nenhum Homem-Aranha, mas é o seu amiguinho de sempre, tá? Então que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade aí. Boa noite.